Queridos, vamos lá, sem delongas, eu quero convidar os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 31. Esta noite trataremos acerca de um tema muito importante, é uma pergunta, é uma questão que nasce de um grande espanto. Quem então pode ser salvo? O tema da mensagem dessa noite é uma palavra, uma reação dos discípulos àquilo que Jesus ensinou. Quem então pode ser salvo? Nós vamos orar, e após a oração eu quero que você acompanhe a leitura bíblica comigo, mas feche seus olhos agora, vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nessa noite, Pai, festiva, celebrativa, como está sendo gostoso, como está sendo bom estarmos em comunhão uns com os outros, em comunhão contigo, Pai. Agora lhe pedimos, Senhor Deus, a palavra do Senhor há de ser lida. Ó Deus, que Tu revele a Tua palavra ao coração de todos que aqui estão nessa noite indistintamente, Senhor. Que todos que aqui estão tenham convicção que tiveram um encontro com o Senhor, que estiveram diante da Tua presença e a Tua palavra falou-lhes aos corações. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por podermos estarmos juntos glorificando o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Marcos 10, 13 a 31. Acompanhem comigo. Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ele, abatido com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não recebeu 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão o primeiro.
Alguma vez você já se perguntou sobre que destino terá a sua alma? Eu quero que nessa noite você pare com muita seriedade e pense acerca disto. É um momento sublime, é um momento para a sua vida, você diante de Deus. Alguma vez você já se perguntou sobre que destino terá a sua alma, o seu espírito após a sua morte? Quando eu era criança, eu não me preocupava com isso. Quando eu era criança, eu não me preocupava com a morte, eu não me preocupava com a eternidade, eu não me preocupava porque absolutamente não tinha nenhuma noção acerca disto. Basta irmos a um sepultamento onde uma criança ali testemunha daquele evento, ela fica observando, mas não tem discernimento daquele momento, não consegue compreender. No entanto, com o passar dos anos, após deixar a infância, esse tema começou a martelar em meu coração. Quanto mais eu compreendia quem eu era, quanto mais eu me via no espelho, quanto mais eu olhava nos meus olhos, quanto mais eu compreendia quem era o Rodrigo e o que era o mundo na qual eu vivia, eu comecei a me preocupar sobre esse tema. Eu comecei a me preocupar o que seria da minha vida após a morte. Amados irmãos, amada igreja, ao longo desta semana nós testemunhamos o sepultamento de um brasileiro que ganhou o coração de nossa nação. Ao longo dessa semana, a nação brasileira foi testemunha e chorou com a família Liberato. A vida de Gugu Liberato, ela foi ceifada de uma forma tão insignificante. Ele foi um bom homem, ele foi um bom brasileiro, ele foi uma pessoa que conquistou milhares de famílias de nossa nação, mas a morte chegou para ele de uma maneira tão trágica, tão inesperada, uma morte tão precoce e cruel. Todos os dias, centenas de brasileiros, se não milhares de adultos, crianças, jovens, adolescentes, idosos, por mais diversos motivos e por mais diversas formas, as suas vidas são ceifadas. Iniciamos hoje a semana e não sabemos se chegaremos ao término dela. Nós temos sido testemunhas, queridos, de vidas sendo ceifadas de uma forma inesperadas. Que destino, eu lhe pergunto mais uma vez, terá a sua alma após a sua morte? Quando nós perguntamos isso, olhamos para esse texto nos ajuda a tratar deste assunto. Os irmãos têm vindo, quem tem congregado conosco, tem acompanhado essa série expositiva e tem verificado que João Marcos escreveu esse evangelho com dois objetivos. O primeiro objetivo pela qual João Marcos escreve esse evangelho é para mostrar quem é Jesus. Os irmãos estão lembrados disso? Do capítulo 1 ao capítulo 8 de João Marcos, isso ficou muito claro, a autoridade de Jesus. Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus conosco, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E aí então, a partir do capítulo 8, da metade dele em diante, até o término, João Marcos está mostrando para que Jesus Cristo veio. Os cristãos em Roma, no primeiro século, quando receberam esse evangelho, eles entenderam isso. E aí, queridos, eu pergunto a você nessa noite, para que Jesus veio? E a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, no versículo 26, essa pergunta nos ajuda a entender por que escolhi esse tema. Quem então pode ser salvo? Os discípulos estão espantados, eles estão pasmos, eles estão perplexos com aquilo que Jesus dissera. Então, diante da palavra de Jesus, eles perguntam: Senhor Jesus, mediante ao que você diz, quem então pode ser salvo? Porque a conclusão que chegamos é que ninguém pode ser salvo. Amados irmãos, o que nessa noite eu quero que você entenda, eu quero que você leve consigo, a grande ideia dessa mensagem é: só entra no reino de Deus aqueles que a tudo deixaram
para seguir ao Senhor Jesus. Entenda isso na tua vida. Eu te fiz uma pergunta muito importante. Só entra no reino de Deus, só tem a vida eterna aqueles que a tudo deixaram para seguir ao Senhor Jesus. Vamos estudar de maneira breve esse texto. Primeiramente, na primeira parte do texto, do versículo 13 a 16, nós temos aí Jesus Cristo ensinando algo muito especial. O ensino de Jesus é que o reino de Deus é para aquele que o recebe como uma criança. Só entra no reino de Deus aquele que recebe ao Senhor Jesus como uma criança. E aqui é a segunda vez que o Senhor Jesus está usando as crianças como meio de ensino, de exemplo, para ensinar verdades espirituais aos seus discípulos. É preciso recordar, irmãos, preste atenção nisso, que no primeiro século as crianças não tinham nenhuma honra e nenhum prestígio na sociedade. Enquanto que hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto que hoje há todo um sistema de proteção à criança, isso é extremamente plausível, necessário, está correto. Enquanto hoje há toda uma preocupação em proteger o infante, no tempo de Jesus não havia este cuidado. As crianças eram desvalorizadas e não possuíam valor algum. Quando nós vimos na exposição, no capítulo 9, versículo 36 a 37, nós olhamos ali Jesus pela primeira vez usando as crianças para ensinar aos discípulos que aqueles que eram discípulos de Jesus, como discípulos de Jesus, eles não teriam nenhum prestígio social. Jesus, na primeira vez que usa as crianças como exemplo, quer ensinar aos discípulos que eles não seriam pessoas prestigiadas na sociedade. Na verdade, os discípulos eles iriam servir as pessoas sem importância na sociedade. Eles iriam servir as pessoas ao invés de serem servidas. E ali, quando Jesus, pela primeira vez, ele usa o ensino das crianças, ele está combatendo. Lá no capítulo 9, versículo 36 a 37, Jesus ele está combatendo a postura de orgulho, de soberba, de superioridade que os discípulos estavam tendo. E aquilo era absolutamente equivocado por parte dos discípulos. Não condizia com o Evangelho de Deus e com o reino de Deus. E eles precisavam aprender a ser servos uns dos outros. Nós já trabalhamos sobre isso. E aqui então nós temos hoje a segunda vez que Jesus ele usa as crianças como exemplo. E o versículo, capítulo 10, 13 a 16. Olha aí na sua Bíblia, por favor, o que João Marcos registra. Versículo 13. Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Parece que os discípulos não aprenderam ainda a lição. Daqui a pouco ele vai desfocar. Mais uma vez, os discípulos colocam numa postura de impossibilitar que as crianças seguem a Jesus, porque Jesus tinha muita coisa para fazer e as crianças não eram importantes. As crianças não tinham valor, era um atendimento de segunda, de terceira categoria. E então aqui, quando os discípulos as impediram de ir a Cristo, Jesus, olha o versículo 14, Jesus respondeu, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, olha o sentimento de indignação. Jesus ele fica indignado com a atitude dos discípulos. E indignado Jesus diz, deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança jamais entrará nele. E aqui mais uma vez Jesus Cristo é preciso, é direto, ele trata os discípulos, ele corrige os seus seguidores. E quando Jesus ensina isso, o que ele diz? Jesus, ele está ensinando que o reino de Deus pertence àqueles que são insignificantes. Você prestou atenção nisso? O que Jesus está ensinando quando ele usa o exemplo das crianças diante a sua insignificância social, no seu contexto histórico, o que Jesus Cristo está mostrando é que, assim como as crianças elas eram tratadas de uma maneira a serem desprezadas, a serem colocadas de canto, e muitas crianças naquele tempo que eram indesejadas, elas eram largadas nos lixões para morrer, especialmente as meninas eram largadas para morrer. E o que Jesus
Jesus está ensinando aqui, o reino de Deus é para aqueles que reconhecem: Senhor Deus, eu reconheço que eu sou insignificante. E pecaram contra Deus. O reino de Deus é para aqueles que admitem que são pecadores, e admitindo que são pecadores, há em seus corações um grande e verdadeiro arrependimento. O reino de Deus é para aqueles que reconhecem que não prestam. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo, versículo 23, vai falar o seguinte: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 10, salvo engano, diz: não há um justo sequer, não há quem invoque ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, e é a mesma igreja que João Marcos está escrevendo, os 3 primeiros capítulos que Paulo escreve aos Romanos, o apóstolo Paulo quer mostrar de forma incontestável que todos pecaram e estão separados de Deus, e a consequência do pecado é a morte. Por isso que Jesus, ele usa as crianças. A insignificância do homem diz respeito à sua condição de pecador separado da glória de Deus, do pecador que reconhece a sua vulnerabilidade e a sua incapacidade de resolver o seu pecado. Não tem valor em si mesmo, sabe que em si não há nada que possa oferecer a Deus em troca da sua salvação. Amados irmãos, como é importante entendermos isso, porque o assunto de hoje é muito sério. Quem então pode ser salvo? Jesus está mostrando: só entra no reino de Deus aquele que reconhece que é pecador, aquele que reconhece que pecou contra Deus, que foi desobediente, que foi rebelde, que fez o que queria, quebrou a cara e chega diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que sou pecador, eu sei que eu mereço a condenação, eu sei que eu falhei contigo. Olha o versículo 15: em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança jamais entrará nele. Essa afirmação de Jesus, irmãos, ela é muito preciosa, porque é exatamente isso que estou enfatizando. Jesus está ensinando que só entra no reino de Deus aqueles que o recebem como uma criança. E o ponto de comparação de Jesus, que Jesus faz de uma criança, é aquela criança bem pequenina. Sabe aquela criança que tem cerca de 2 e 3 aninhos? Deus me deu a honra de ser pai de 2 meninas, de 2 filhas. A todos nós aqui estamos e somos pais. Sabemos o quão precioso, quão maravilhoso é poder viver cada fase da vida de nossos filhos. E uma das fases mais preciosas na vida de nossos filhos é quando tão pequeninos, quando nós falamos, atentamente nos ouvem, não é isso? A criança de 2, 3 aninhos, embora ela vá lá querer colocar o dedinho na tomada, e ali isso já está na natureza humana caída e pecaminosa, no entanto, mas essa criança acredita naquilo que o pai e a mãe falam. Aquilo que o pai e a mãe falam é lei, não contesta, não refuta, não questiona, não indaga. A criança pequenina é tão especial, porque nós como pais temos o privilégio de forjar os nossos filhos, de ensinar-lhes a palavra de Deus. E então, essa criança é aquela criança que depende totalmente dos seus pais, que ouve e acredita a voz dos seus pais, uma obediência que é verdadeira e sem questionar. Jesus está usando esse exemplo. Só entra no reino de Deus aqueles que o recebem como uma criança, que reconhece que é pecador, que reconhece que é rebelde, que reconhece que pecou contra Deus. Mas Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Deus, eu não quero mais continuar vivendo assim, eu quero te amar, eu quero te obedecer, eu quero isso aqui, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, ó Deus, eu quero te amar, eu quero te obedecer, eu quero fazer a sua vontade, tem misericórdia, ajuda-me, Senhor. É isso que Jesus está falando. Aquele que é orgulhoso, aquele que se acha bom, aquele que se acha santo, aquele que se acha intocável, aquele que se acha irrepreensível, está em culpa diante de Deus.
Só entra no reino de Deus aqueles que a tudo deixaram para seguir ao Senhor Jesus. E versículo 16, olha o versículo 16. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. E aqui, irmãos, Jesus ele fecha essa primeira parte de maneira magnífica. É muito lindo, porque Jesus ele deu valor ao que não era valorizado. Jesus dá segurança àquele que era inseguro. Jesus dá dignidade àquele que era indigno. Jesus, ele pega a criança, ele traz para consigo, coloca em seus braços, ele a abençoa, ele impõe a sua mão, e aí então um grande sinal de bênção. Duas vezes na qual Jesus usa o exemplo da criança, ele tem esse propósito. O que você precisa entender é que só entra no reino de Deus aquele que reconhece a sua insignificância diante de Deus. Só entra no reino de Deus aquele que admite que é pecador e os seus pecados o separam da glória de Deus. Só entra no reino de Deus aquele que reconhece que tem sede, aquele que anseia por essa graça merecida de Deus manifestada em Cristo Jesus. Só entra no reino de Deus aquele que é aceito por Jesus, é pego por Jesus, é abençoado por Jesus. E eu te pergunto, você já foi atraído a este Cristo? Você já colocou toda a sua fé, esperança nesse Jesus de Nazaré, que morreu por nós na cruz, que nos atraiu a Ele, e com Ele fomos mortos e crucificados, e não mais somos dominados pelo pecado? Se você ainda não viveu isso, dobre seus joelhos, clame ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim. E aí então, irmãos, após Jesus ele ensinar, caminhamos para o cenário seguinte. E aí do versículo 17 a 22, olha na sua Bíblia. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Amados irmãos, daqui em diante agora, o que João Marcos vai mostrar é que o reino de Deus não é alcançado por aqueles que amam as riquezas desta terra. Entenda isso. Quem ama o dinheiro, quem ama o prestígio social, quem ama a glória dessa terra, não vai entrar no reino dos céus. Só entra no reino de Deus aqueles que a tudo deixaram para seguir ao Senhor Jesus. E aí o registro de João Marcos é belíssimo, porque esse homem, ele foi profundamente tocado pelas palavras de Jesus. Esse homem, ao que tudo indica no texto, ele vê Jesus pegando a criança no colo, ele vê Jesus tratando isso com os seus discípulos. E esse homem, quando está diante de Jesus, e ele vê tudo isso, ele fica profundamente sensibilizado. E o que acontece quando Jesus sai? Olha para o texto, versículo 17. Correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele faz a pergunta que eu fiz quando saí da minha infância. Quando eu já disse no começo da mensagem, quando eu saio da minha infância, eu comecei a me preocupar com a morte. Eu comecei a perguntar: se eu morrer hoje, para onde eu vou? E aquilo começou no meu coração a trazer uma grande inquietação, porque eu percebi que a vida não é somente aqui. Há em nós um anseio pela eternidade. E aí, queridos irmãos, esse homem tinha deixado a sua infância, e possivelmente ele tenha percebido a sua insignificância e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus aqui começa então a estabelecer um diálogo com este homem, para mostrar-lhe o que lhe faltava. E o que faltava a esse homem, irmãos? O que faltava a esse homem era amar a Deus sobre todas as coisas.
Esse homem, a Bíblia não diz o seu nome, mas ele era um homem religioso. A Bíblia nos diz que ele era um homem rico, e ele buscava e seguia aquilo que havia aprendido, possivelmente de seus pais. Era um homem religioso, era um homem que conhecia a Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Deuteronômio. Ele conhecia os escritos, ele conhecia os profetas, ele conhecia os salmos. Olha o versículo 18. Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Aquele homem retira-se triste, ele sai abatido, porque embora, preste atenção nisso, que isso é muito importante, embora ele cumprisse os preceitos da lei, alguns dos seus preceitos, embora ele conhecesse a palavra de Deus, ele amava mais as riquezas do que a palavra de Deus. Ele amava mais as riquezas, os prazeres dessa terra, os prazeres desse mundo, do que a próprio Deus. É importante perceber no texto que Jesus não contesta o que ele diz, mas Jesus ele vai direto ao ponto, ele vai direto à realidade daquele homem e mostra o que lhe faltava. E o que faltava? Esse homem rico, o que faltava? O que faltava? Amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, nós estamos no capítulo 10, daqui a 2 capítulos, no capítulo 12, versículo 30, folheia rapidamente aí. Jesus ele vai novamente entrar naquilo que faltava naquele homem, ele trata daquilo que falta naquele homem. Marcos 12:30 fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Lá em Mateus, vai lá para Mateus 6, capítulo 6, 19 a 21, vamos ver esse texto. Mateus 6, 19 a 21, Jesus diz assim, acompanha a sua Bíblia, 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus está descortinando o coração humano. Jesus está fazendo uma ressonância magnética. Ele está fazendo um raio-x e mostrando que o problema daquele homem é que ele não amava a Deus, embora fosse religioso. No versículo 24, capítulo 6 de Mateus, Jesus fala o seguinte, olha na sua Bíblia: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amada igreja, queridos irmãos, como precisamos compreender isso? Uma coisa te falta, disse Jesus. Ele olha nos olhos daquele homem e fala: uma coisa te falta. E a você nessa noite eu pergunto: o que te falta? O que te falta? O que você precisa abandonar? O que você precisa deixar? O que você precisa abrir mão para seguir o Senhor Jesus? O que hoje te impede de seguir a Cristo Jesus? O que te falta?
uma coisa faltava àquele homem. O que faltava àquele homem rico não era o conhecimento daquilo que Deus queria, mas o que faltava àquele homem rico era o amor a Deus, ao Deus que ele conhecia mediante a revelação das Escrituras. Ele não amava a Deus. Queridos, como precisamos ter cuidado para com isso? Cuidado, porque o mesmo pode ocorrer conosco. Se você está aqui nessa noite, porque em alguma medida você deseja conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a Deus, e alguma coisa precisa mudar na sua vida. Mas notemos algo muito sério. O apóstolo Paulo, de novo, quando escreve aos Romanos, que é o mesmo público deste evangelho, quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, versículo 18, abra lá, por favor, Romanos 1, 18. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impede a verdade pela injustiça. 19. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é o quê? É o quê? É manifesto. O que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, aí Paulo vai escorrendo, e olha o versículo 21. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. O problema do homem rico não é que ele conhecia sobre Deus, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não amava Deus. Ele não rendeu a sua vida a Cristo Jesus. Como precisamos estar atentos a isso, porque só entra no reino de Deus aqueles que a tudo deixaram para seguir ao Senhor Jesus. Eu te pergunto mais uma vez: o que hoje está te impedindo de amar a Deus sobre todas as coisas? O que hoje está te impedindo de amar a Deus com todos os seus pensamentos? O que hoje te impede de amar a Deus com todos os sentimentos em que há e que necessitam estar em nós, de amor, de bondade, de alegria, de paz? Você verdadeiramente se alegra em Deus, ama Deus, deseja conhecê-lo mais? O que hoje está te impedindo de amar a Deus nas suas atitudes? Que pecados você tem cometido e não se arrependeu? O que você precisa abandonar? A orgulho, a inveja, a falta de perdão, a falso perdão? Meus amados irmãos, aquele homem ouviu Jesus: uma coisa te falta. E eu lhe pergunto: o que te falta? E aí então Jesus, ele continua. E aquele homem, ele sai como? Ele sai triste. Ele sai triste. Só entra no reino de Deus aqueles que a tudo deixaram para seguir ao Senhor Jesus. E João Marcos continua escrevendo agora um novo diálogo de Jesus com os discípulos. E aí então agora Jesus Cristo vai tratar e vai fechar esse assunto. E Jesus vai mostrar que o reino de Deus nos é dado pelo próprio Deus. Olhemos, versículo 23. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Como eu já disse, Jesus já descortinou o coração do homem. Jesus já declarou a escravidão do homem ao pecado. Jesus já mostrou o estado do homem em morte espiritual. E os discípulos compreenderam isso, irmãos. É importante você entender isso. Os discípulos estão agora compreendendo o que Jesus está ensinando. Os discípulos entenderam que é impossível ao homem salvar a si mesmo. Olha o versículo 24. Os discípulos
admiravam-se com as suas palavras. E Jesus fala de novo, dá outra martelada. Mas Jesus voltou a lhes falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Percebe que agora ele não fala só aos ímpios? Como é difícil entrar no reino de Deus. Ponto. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Quem então pode ser salvo? O que é isso, irmãos? Os discípulos entenderam a metáfora que Jesus usa. Os discípulos entenderam, assim como é impossível ao animal, o camelo, passar pelo fundo de uma agulha. E aqui, amados irmãos, podemos considerar perfeitamente agulha mesmo, aquela agulha que você usa na sua casa. Não a agulha do muro de Jerusalém. Naquele tempo da história não havia aquilo que se fala como uma agulha. Mas aqui a metáfora, podemos entender assim: pega aquela agulha que você usa para costurar. Jesus está falando, é impossível um camelo passar no fundo de uma agulha. Literal. Usando de uma sentença literal, de forma metafórica. A questão aqui que Jesus está tratando, que é impossível ao rico ser salvo, é que Jesus está ensinando que a salvação, preste atenção nisso, não é somente impossível para quem é rico. Mas o que Jesus está dizendo é que a salvação é impossível para qualquer pessoa da face da terra. Qualquer um de nós é impossível salvarmos a nós mesmos. Eu não posso me salvar. Você não pode se salvar. E isso é muito sério. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Esse homem era quê? Rico. Para o judeu, riqueza é sinal de bênção de Deus. Para um judeu, riqueza é sinal de que eu sou abençoado por Deus. Então, se um rico que é abençoado por Deus não pode salvar a si mesmo, que dirá de um pobre? Se o rico é abençoado por Deus, por dedução eu concluo que o pobre é amaldiçoado. Então, se o rico que é abençoado não pode salvar, então eu sou pobre. Eu uso uma expressão bastante coloquial, mas não vou usá-la porque é inapropriada. Ele está enrolado, não é? O pobre está enrolado. E os discípulos entenderam. E os discípulos entendem isso. Por isso que a reação dos discípulos é de completa admiração ao perceberem que Jesus estava ensinando a total incapacidade humana para alcançar a salvação. Irmãos, o quanto que isso é sério. Jesus está ensinando que o homem ele é absolutamente incapaz. E os discípulos ficaram pasmos. Que esperança, meus irmãos, sabe? Que esperança. Que esperança é? Mediante essa metáfora falada por Jesus, não há esperança de vida eterna. Mediante essas palavras do Senhor Jesus, é impossível ao rico ser salvo, é impossível ao pobre ser salvo, é impossível alcançarmos o reino de Deus. Mas olha o texto, olha agora o 27. Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: é impossível para os homens. Queridos, sabe por que é impossível para mim e para você? O apóstolo Paulo vai nos explicar isso lá em Efésios 2. Eu não vou pedir para os irmãos abram, só vou citar. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja em Éfeso, no capítulo 2, ele vai dizer que é impossível, porque o pecador está morto em transgressões e pecados, Efésios 2:1. Sabe por que é impossível o homem salvar a si mesmo? Porque todos nós nascemos espiritualmente mortos. Todos nós pecamos contra Deus. É impossível, porque o pecador, ele anda no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, Efésios 2:2. É impossível, sabe por quê? Não somente nascemos espiritualmente mortos em pecados,
Não somente nascemos mortos, mas temos prazer na vida de pecado. Temos prazer naquilo que se estabelece como rebeldia a Deus. O apóstolo Paulo fala, no caminho deste mundo. Sabe por que é impossível? É impossível porque o pecador, ele é escravizado e tem prazer em andar. Olha, Efésios 2:3 fala, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Paulo vai falar que antes, sem a salvação, nós éramos assim. Paulo está falando que nós, antes de sermos salvos, nós éramos mortos, estávamos separados de Deus, tínhamos prazer nas coisas do mundo, tínhamos prazer no pecado e víamos para o pecado. Por isso que é impossível o homem salvar a si mesmo. Mas Jesus continua. Olha para o texto, versículo 27. Mas não para Deus, pois para Deus tudo é, aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. É para ficarmos jubilosos, é para nos alegrarmos. Porque aquilo que é impossível para mim, Rodrigo, aquilo que é impossível para você, salvar a si mesmo, para Deus é possível. E Deus fez isso, irmãos. É para que fiquemos jubilosos, alegres, felizes. Porque a palavra de Deus, a revelação de Deus, é o Deus que nos amou, é o Deus que se encarnou, é o Deus que levou sobre si os nossos pecados, é o Deus que morreu na cruz, é o Deus que ressuscitou. Jesus declara, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Com base na obra vicária que Cristo haveria de realizar algum tempo depois dessa passagem ocorrer. Mais à frente, aqui, na próxima semana, se Deus permitir, versículo 32 a 34, Jesus vai falar da sua morte na cruz, Ele vai falar da sua crucificação, Ele vai falar do seu sepultamento, Ele vai falar da sua ressurreição. Amados irmãos, é muito importante que nós compreendamos que o reino de Deus nos é dado pelo próprio Deus. Se você não tem certeza do perdão de seus pecados, se você não tem certeza da vida eterna, e se isso traz no teu coração incômodo, se você se preocupa onde você vai passar a eternidade após a sua morte, se você fica com o seu coração puxado com isso, eu quero te dar uma boa notícia. O plano da serpente frustrou. O plano de Satanás frustrou-se, porque Jesus Cristo é a semente da mulher que pisou na cabeça de Satanás. Jesus Cristo expiou os nossos pecados na cruz, Ele levou sobre si toda a nossa perversão, malignidade. Amados irmãos, Deus, Ele cumpriu o seu plano para redimir o seu povo. Lá o profeta Jeremias, ele clama, ele ora a Deus, e Deus o responde. Jeremias 32, 17, ele fala o seguinte: ah, Senhor Deus, Tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível para Ti. E aí Deus responde a oração de Jeremias, no versículo 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? O juízo de Deus viria, o povo iria sofrer consequências do pecado, mas Deus haveria de restaurar o seu povo. Deus ia trazer o seu povo de volta para o cativeiro. Deus ia redimir o seu povo. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Isso é para nós hoje. Em Cristo Jesus, nós não somos mais escravizados ao pecado, nós não somos mais mortos, nós ressuscitamos com Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 3 a 4, o apóstolo Paulo, quando fala a mesma igreja que João Marcos fala aqui, ele diz: pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o faz na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança na carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus fez o que é impossível para nós fazermos.
Se você ainda nasceu de novo, se você já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não existe mais peso sobre nós. Não existe mais opressão sobre nós do pecado. Nós somos livres, somos libertos, somos amados e adotados por Deus. Podemos viver uma vida para a glória de Deus. Deus fez o que nós não poderíamos fazer. Deus, Ele transformou a nossa vida de modo que nós não poderíamos transformar. E eu te pergunto, você já se humilhou na presença de Deus, confessando os seus pecados, reconhecendo o seu orgulho, reconhecendo os seus erros, pedindo: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou vivendo um pecado, Deus, eu estou fazendo tanta coisa errada, eu não posso mais continuar tendo a vida que eu tenho, eu não posso mais continuar sendo o homem que eu sou, o pai que eu sou, o marido que eu sou, a esposa que eu sou, o filho que eu sou, o amigo que eu sou. Deus, mata esse homem, Deus. Esse homem não pode mais existir. Senhor, que esse meu velho homem seja crucificado com Cristo, que eu possa verdadeiramente nascer de novo, Senhor. Porque, meus amados irmãos, só Jesus, só Deus pode fazer isso. E aí então, olha a reação de Pedro, 28. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo e te seguimos. E aí, irmãos, esse é Pedro, né? Ele toma a dianteira, assume a liderança e fala: ó, Jesus, o homem rico te seguiu lá, mas seguiu, viu? Nós estamos aqui, nós deixamos tudo, viu? E esse, quando Pedro assume para Jesus: ó, nós estamos aqui e ó, nós somos, né? Aquele espírito, sabe, assim, de orgulho, né? Eu fiz, né? Pedro, ele, com um certo tom de superioridade, ele se coloca representando os discípulos, falando isso. E olha a resposta de Jesus. 29. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Porque Jesus Cristo, Ele ouve Pedro falando e fala: Pedro, discípulos, entendam uma coisa, vocês perderam tudo para estar comigo, e há uma recompensa. Há uma recompensa, irmãos, há uma recompensa, não só no mundo vindouro, mas há uma recompensa aqui e agora. Muitas pessoas, ao receber Jesus Cristo, são rejeitados por seus familiares, são desprezados pelos seus amigos, perdem alguns relacionamentos, mas ganham muitos outros. Maravilhoso, irmãos e irmãs. Olha para quem está do seu lado, olha para esse povinho que está aqui. Não é o que Jesus fala: você pode perder lá fora, mas aqui você ganha muito mais. Você pode perder lá no mundo, mas aqui você ganha com a família de Deus. Daqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, daqueles que foram feitos filhos de Deus, perder tudo. Vamos lembrar, Jesus perdeu tudo. Ele deixa a sua família, no capítulo 3, 34 e 35. Lucas registra que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Seus discípulos haviam deixado a sua vida profissional, eles haviam deixado suas famílias. E Jesus, Ele traz um alerta: que vão ter sofrer. Vão sofrer. Os discípulos sofreram, não foi? Isso vai concretizar-se logo mais à frente. Os discípulos vão passar um momento muito difícil, e ao longo da história, aqueles que querem ter uma vida piedosa serão o quê? Perseguidos. Jesus está falando: sim, abandonamos tudo para segui-lo, perdemos sim muitas coisas, mas ganhamos uma nova família. Mas temos que ter consciência: vamos sofrer. Haverá momentos que vamos na carne sofrer. E Jesus fala o quê? João 16, 33. No mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, como é precioso ouvirmos de Jesus isso.
No versículo 30, Jesus está mostrando que quem perde tudo para estar com Ele, ganha 100 vezes mais. Nesse sentido que já falei aqui, ganha, faz parte da família de Deus. E versículo 31, mas muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus está ensinando o que para os discípulos, fechando todo esse contexto de ensino, que os discípulos devem assumir uma postura de servos e Deus os recompensará. Amados irmãos, preste atenção nisso. Há uma promessa de recompensa para aqueles que abandonam tudo e seguem Jesus. Deus tem para nós reservado uma recompensa nos céus, que ladrão não pode roubar, a traça não pode comer. Por isso que Jesus fala, como já citei nessa mensagem: aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Não ajunteis tesouros na terra, mas nos céus. E aí então, meus queridos irmãos e irmãs, como é bom sabermos que o reino de Deus nos é dado pelo próprio Deus. Reconheça agora, confesse a Deus seus pecados, arrependa-se, admita a sua insignificância, admita que você se rebelou contra Deus. Peça a Deus: Senhor Deus, eu confesso meus pecados, me arrependo, Senhor. Eu quero deixar tudo para te seguir. Senhor Deus, apresente a Deus aquilo que tem me impedido de seguir Jesus e comece hoje uma nova vida. Quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Somente aquele que foi justificado pela fé. Romanos, mais uma vez, Romanos capítulo 5, versículo 1. É a mesma igreja que João Marcos escreve. Olha Romanos 5:1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que nós somos aceitos por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quem pode ser salvo? Quem foi justificado por Cristo Jesus. Quem foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Eu te pergunto mais uma vez a pergunta que eu fiz lá no início dessa mensagem: que destino terá a sua alma após a sua morte? Talvez você não tenha pensado nisso ainda. Aonde você vai passar a eternidade? Que você possa nessa noite compreender que só entra no reino de Deus aqueles que a tudo deixaram para seguir ao Senhor Jesus. Eu quero orar para a sua vida. Eu quero desafiá-lo em nome de Jesus Cristo a se posicionar. Nós precisamos, quando ouvimos a palavra de Deus, tomar uma decisão. Se você chegou aqui hoje inseguro da vida eterna, se você chegou aqui hoje consciente que era pecador e isso te incomoda, isso te faz pensar acerca da sua morte, e de você um dia vai se encontrar com Deus, mas você pode sair daqui hoje seguro da obra que Jesus Cristo fez para salvar-nos. Arrependa dos seus pecados, confesse a Deus, receba Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Nessa noite, alguém que entendeu a mensagem e deseja confessar Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, reconhecendo que Jesus Cristo morreu na cruz dos seus pecados, ressuscitou e voltará, eu quero orar por você. Quero chamar a equipe de cantos a vir à frente. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, como é precioso para nós podermos ouvir a Tua palavra. A palavra é esta que, ó Deus, transformou a minha vida. Ó Deus, a palavra é esta que me tirou da sarjeta, ó Deus, me tirou da escravidão, me tirou do império das trevas.
que me deu vida. Eu quero te louvar e glorificar, ó Pai, pelo teu grande amor, por tua misericórdia para comigo. Ó Deus, eu reconheço que não mereço, mas o Senhor me amou e entregou o Jesus Cristo, teu único Filho, para morrer na cruz pelos meus pecados. Obrigado, Pai, porque com Cristo Jesus eu fui crucificado, fui sepultado, e com Cristo ressuscitei para uma nova vida de amor e obediência ao Senhor. Ó Deus, tu conheces todas as pessoas que estão aqui nesta noite. Ó Pai, tu sabes aqueles que já se posicionaram, arrependendo dos seus pecados, confessando Jesus como Senhor e Salvador e seguindo a Jesus. Mas tu sabes aqueles que ainda não fizeram isso, Pai. Ó Pai, se porventura alguém que ainda não tomou essa decisão verdadeira, ó Deus, rogamos que o teu Espírito Santo venha regenerar essa pessoa. Que o Senhor venha, Pai querido, convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Que essa pessoa possa, ó Deus, se curvar diante de Ti. Ó Deus, e mediante a obra do Teu Espírito Santo, sendo agora uma pessoa que abandona tudo para seguir Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço.